Fala, Cliano, só alegria? Então vamos hoje estudar mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, beleza? Vai ser a nossa aula número 1. Nós vamos dividir essa aula aqui de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum em 3 aulas. Aula 1 vai ser toda a parte teórica, aula 2 continuação de teórica e aula 3 resolução de questões, legal? Clianos, para com que a gente venha estudar mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum e aprender a fazer o mínimo, encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum entre dois ou mais números de uma forma que não seja tão complicada como encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum por meio dos múltiplos e dos divisores. Primeiro eu quero iniciar a minha aula conhecendo os números primos e conhecendo os números compostos. Depois a gente fatorar os números compostos em números primos, legal? Então vamos lá. Clianos, o que vem ser os números primos? Ora, os números primos são aqueles números que têm apenas dois divisores. Tem apenas dois divisores, legal? Dois divisores. Esses dois divisores, vai ser o número 1 e o próprio número, certo? Ele mesmo, legal? Com isso, quem vai ser os números primos? Ora, vai ser o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e assim sucessivamente. Observamos que 3 tem só dois divisores, divide por 1 e por 3. O 5, dois divisores, divide por 1 e por 5. E assim o 7, o 11 e os demais números primos. O que vocês estão observando aqui? Que todos esses números aqui são números ímpares, não são? Legal! Temos aqui o número par, ó, um número par que é o número primo. Então, o único número par que é primo é o número 2, beleza? Vamos para os números compostos. Olha, os números compostos são aqueles números, se os números primos têm dois divisores, os números compostos são aqueles números que têm mais de dois divisores, legal? Mais de dois divisores. Mais de dois divisores. Quem são eles? O número 4, o número 6, o número 8, o número 9, o número 20... Um exemplo, o número 48 e assim sucessivamente. Observe que esses números aqui, eles têm mais de dois divisores. Olha aqui, o número 4 é dividido por 1, por 2 e por 4. O número 20 é dividido por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20. Tem mais de dois divisores, ok? Então, os números primos, dois divisores, os números compostos, mais de dois divisores. E como a gente vai fatorar os números compostos em números primos, que a gente chama de decomposição de números compostos em números primos, da seguinte maneira, observe. Eu tenho um número aqui, digamos, número 48, eu vou querer fatorar o número 48. A gente coloca o número, a gente passa uma barra vertical e a gente vai dividir esse número composto pelos números primos. Só colocando aqui para a gente saber. Os números primos 2, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. 48 é dividido pelo primeiro número primo por 2, legal? Então vamos lá. 48 por 2 dá 24. 24 ainda é dividido por 2, então a gente coloca 2. 24 por 2 dá 12. 12 ainda é por 2. 12 por 2 dá 6. 6 ainda é por 2. 6 por 2 dá 3. Agora 3 não é mais dividido por 2. Nós vamos para o segundo número primo, que é o 3. 3 por 3 dá 1. Beleza? Crianças, quando deu 1, zerou, certo? Finalizou a fatoração. A gente passa uma barra aqui, certo? E nós vamos multiplicar todos os números primos, certo? E tem de dar o número 48. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16 e 16 vezes 3 dá 48. Fatorando o número 48, nós encontramos a multiplicação desses números primos aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Legal? Vamos para o número 4 do nosso conteúdo. Múltiplos de um número. Como é que a gente encontra o múltiplo de um número? Exemplo, eu quero saber que é um múltiplo de 3. Ora, os múltiplos de 3, nós vamos multiplicar, ó. Vamos fazer da seguinte maneira, a gente coloca todo o número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, é infinito, legal? 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12, 3 vezes 5 dá 15 e assim sucessivamente, beleza? Ok. Com isso, a gente foi para o 3, digamos, múltiplo de 8. Ora, novamente, é só fazer isso, ó. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E assim sucessivamente. A gente vai encontrar o múltiplo de qualquer outros números.
E os divisores de um número? Como a gente consegue fazer os divisores de um número? Vamos aqui, ó. Queremos saber os divisores de 12. Ora, eu vou saber quem são os números de 1 até 12, que é divisor, esse número que vem ser divisor por 12. Então, 12 pode ser dividido por 1? Pode. 12 por 1 dá 12 por 1 dá 12. 12 por 2, 6. Por 3, 4. 12 por 4 dá 3. 12 pode ser dividido agora por quê? Só por 6. 12 por 6 dá 2. E 12 por 12 dá 1. Observamos que dessa forma a gente encontrou os divisores de 12. Quem são os divisores de 12? 1, 2, 6, 4, 3, 2 e 1. Dessa forma a gente pode fazer divisor de qualquer outro número. Digamos, quem são os divisores de 15? A gente vai colocando, né? 15 dividido por 1 dá 15. 15 dividido por 2 pode, não pode. 15 dividido por 3 pode dar 5. 15 dividido agora só por quê? Por 5. 15 por 5 dá 3. E 15 só pode ser dividido agora por 15, que dá 1. Legal? Então, o que são os divisores de 15? 15, 5, 3 e 1. Certo? Agora nós vamos entrar na parte principal do nosso assunto, que é mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de 2 ou mais números. Vamos responder, encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de 2 ou mais números, não pelo processo da multiplicação e nem pelo processo da divisão, mas sim pelo processo da fatoração. Nós vamos fatorar esses 2 ou mais números, certo? Em fatores primos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o exemplo dizendo aqui: determine o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum de 12, 18 e 30. Então, nós vamos fatorar 12, 18 e 30. Vamos começando a fatorar. Legal? Ficou meio torto. Assim mesmo, por causa da Xaninha. Oi, Xaninha. A Xaninha aqui, galera. Olha a Xaninha aqui, galera. Ai, calma, Xaninha. Vamos lá. 12 dividido por 2. 12, 18 e 30 é divisível por 2. 12 por 2 dá 6. 18 por 2 dá 9. 30 por 2 dá 15. Legal? Desses três números, ainda tem algum que é divisível por 2, tem o número 6. Então, a gente continua ele dividindo por 2. 6 por 2 dá 3. 9 por 2 não pode, conserva. 15 por 2 também não pode, conserva. 3, 9 e 15 não é mais por 2. Se não é por 2, nós vamos agora por 3. 3 por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Legal, ainda tem 1, 3 e 5. Ainda tem o 3, que é divisível também por 3. Vamos dividir por 3. Conserva 1. 3 por 3 dá 1. E 5 dividido por 3 não pode, conserva. Agora só pode ser divisível por 5. Conserva 1. Conserva 1. E 5 dividido por 5 dá 1. A criança, quando finalizou toda a fatoração, é quando fica 1, 1, 1. Legal? A gente passa a barra e vamos encontrar o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. De quem? De 12, 18 e 30. Nós encontramos números primos 2, 2, 3, 3 e 5. O mínimo múltiplo comum vem ser a multiplicação de todos os números primos. Todos esses números primos a gente multiplica, é o mínimo múltiplo comum. Então, o MC de 12, 18 e 30 vem ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Legal? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 9 dá 36. E 36 vezes 5 dá 180. Legal? Com isso, o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 30 deu 180. E que é o máximo divisor comum? Olha aqui a criança, preste atenção. O mínimo múltiplo comum é a multiplicação de todos os números primos. O máximo divisor comum é a multiplicação destes números primos que foram divididos todos ao mesmo tempo aqui pelos números compostos. Esse 2 foi dividido pelos 3 números compostos? Foi. O 2 foi dividido por 12, 18 e 30. Então, ele entra para o máximo divisor comum. Esse 2 foi só dividido por 6. Ele não entra. Esse 3 foi dividido ao mesmo tempo por 3, por 9 e por 15. Então, ele vai entrar no máximo divisor comum. O 3 foi só por 3 e o 5 foi só por 5. Então, os números primos que foram divididos todos ao mesmo tempo por todos os 3 números compostos aqui, foi só o 2 e o 3. Com isso, o máximo divisor comum vem ser 2 vezes 3. E 2 vezes 3 dá 6. Aqui é, criança, o máximo divisor comum de 12, 18 e 30 deu 6. E o mínimo múltiplo comum de 12, 18 e 30 deu 180. A criança, deu para compreender
tá na mente, tá no ar. Dá um beijinho aqui na Xaninha. Tchau, Bacliano. Até a próxima.